Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar sequência no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O título do Evangelho: São muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a gente tem alguns textos para a gente pensar sobre essa temática. Já na cara do capítulo já fica evidenciado para a gente que o chamado é um chamado universal, é um chamado, abrangente, muitos os chamados, e que depois vai acontecendo a seleção, que depois vai acontecendo a peneira, para ver se a gente é escolhido ou não, se a gente participa ou não, e a gente já passou por alguns textos aqui, Então, seria muito legal, muito idealizado se a gente conseguisse fazer um estudo assim, do capítulo inteiro em um dia, Só que claro que isso seria de manhã, aí você faz a manhã inteira, aí para o almoço, aí você almoça, eu acho que é o final de semana, Acho que um dia a gente não consegue, Mas assim, seria muito interessante a gente conseguir ver, o Evangelho, assim, pelo menos um capítulo inteiro, assim, ia ser muito legal. Mas não dá, então a gente vai fazendo semanalmente, uma perspectiva diferente, olhando para a mesma coisa. O texto hoje está em Mateus e está em Lucas também. Eu vou ler em Mateus, mas eu vou cotejar com Lucas. Por quê? Porque tem coisa que Lucas fala que o Mateus não fala. Só que eu não vou ler na íntegra os dois, porque senão a gente fica muito tempo só na leitura, tá bom? Então eu vou ler daqui mesmo no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 6. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Esse entrará no reino do céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome obramos muitos prodígios. E eu então lhe direi em voz bem inteligível: pois nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrai na iniquidade. Continua o texto. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a observa, será comparado a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não a observa, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Isso está em Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 27. E a gente tem semelhante também em Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao 49. E o Kardec mesmo é que dá as referências para a gente aqui. Então vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos pensar sobre essa passagem? Primeiro, o que o Kardec coloca até como título, Os que dizem Senhor, Senhor. Então, se ele está dizendo isso aqui, afirmando, os que dizem isso, Senhor, Senhor, não basta a gente dizer, ou seja, não basta a nossa profissão de fé, não basta eu dizer no que eu creio, porque isso não fundamenta a minha prática. Eu posso muito bem falar um punhado de coisa bonita, aparentar até uma casca de santidade, de pessoa benevolente, mas isso não está combinando com a minha comunhão com o reino e com Jesus. Nos textos anteriores isso ficou mais claro. Lembra na semana passada que a gente estava falando no sentido de que as pessoas num determinado momento perguntaram para Jesus: Senhor, são muitos os que se salvam, são poucos? E a resposta dele, ele falou: procurai primeiro a sua salvação, no sentido de ver o que você está fazendo, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão.
Aí há a réplica, né? Mas Senhor, a gente estava com você estava nas nossas praças, explicava, a gente conhecia, a gente comeu com você. Então a gente viu que não basta uma aproximação corporal. Essa aproximação, obviamente, pode ser através de uma doutrina. A gente pode se aproximar de Jesus professando uma doutrina, tendo um rito de fé. Só que isso pode estar nos até enganando, dependendo de como a gente vive isso. Então, quando Mateus diz isso, Senhor, sem nem todo que diz Senhor, Senhor. Então, aqui ele está afirmando, né? Ele está sendo assim, digamos assim, categórico. Ele está fazendo uma afirmação de quem diz isso. O Lucas, ele vai fazer um pouquinho diferente. Ele vai dizer o seguinte, ele pergunta, no Evangelho de Lucas, ele fala assim, por que você me chama de Senhor? Então, ele está trazendo um contraste. Ele fala, você está me dando esse título, mas você não me tem como Senhor da sua vida. Então, como que isso é possível? Então, ele faz um contraste daquilo que eu falo para aquilo que eu realmente realizo na minha vida. Então, enquanto Mateus afirma, Lucas problematiza. Porque lembra lá que o Mateus escreve de uma forma e tem um público ali, digamos assim, né? E o Lucas tem outro. Os dois querem apresentar o reino, tanto para aqueles que já conheciam, tinham uma ideia de alguma religiosidade, mas o Lucas é um pouco mais abrangente, porque ele vem desse universo gentílico, né? Então ele vem dessa realidade fora da religião. Então o primeiro a receber isso dessa forma universalista é o próprio Lucas. Então quando ele fala, né, dessa diferença aqui, é interessante da gente pensar, fala, por que você me dá esse título de Senhor, se você realmente não me tem como dono da sua vida? Porque se a gente pensar que Senhor aqui seria naquela ideia de um rei, na ideia, né, de mando, de autoridade, e aquele que está sobre o senhorio de outra pessoa, seria aquele que molda a sua vida em relação a esse Senhor. Então há uma união de uma coisa e outra, né? Então os dois falam sobre isso. Mas há essa, sabe, você vê, é sutil, mas há uma diferença entre Mateus e Lucas. Porque o Mateus, então, ele nos dá um princípio geral do reino. Porque lembra, isso aqui está no Sermão da Montanha, está no final do Sermão da Montanha. Então ele deu, né, toda aquela panorâmica, dá o discurso para a gente dos falsos cristos e falsos profetas, e logo vem essa cena aqui, de que ele fala isso, né? Nem todo o que falar Senhor, Senhor, nem todo. Então é como se ele aprofundasse esse tema de professar alguma coisa, porque conforme a gente lê o texto, vai falar um pouco disso também. Mas a gente não profetizava em teu nome? A gente não fazia tal coisa em teu nome? Fala, né, então, mas eu vou falar bem para você entender claramente que você não faz parte comigo. Não faz parte comigo. Então o Mateus, ele vem e deixa já aqui um pouco mais claro para a gente qual é o critério de entrada nesse reino, né? E o Lucas já demonstra com um pouquinho mais de pergunta provocativa. Fala assim, será que estamos aptos a chamar Jesus de Senhor? Será que com a minha prática eu coloco Jesus como Senhor ou não? Outra coisa que a gente tem que pensar nesse sentido aqui, tanto em Lucas, de uma forma, como em Mateus, é essa religiosidade aparente. Isso já veio sendo tratado aqui, né? O texto anterior foi basicamente isso. A gente viu também, o primeiro texto que a gente tratou foi do festim das núpcias, que falava um tanto de aparência, né, também. E aqui a gente está falando de adesão a uma certa ordem, né? Esse senhorio.
Então, quando a gente tem essa religiosidade aparente, ela é muito problemática no sentido de trazer um verniz de bondade. A Lúcia deu o exemplo do Pedro Neves, que ficou um tempão vivendo uma coisa que era digna. No plano espiritual, não fala que ele era indigno, que ele estava fazendo barbaridades, e nossa, como ele estava sendo arbitrário, anticristão. Não, falava exatamente isso, que ele estava expulsando demônios, que ele estava fazendo e acontecendo, só que dentro dele ainda Jesus não era Senhor. Então, veja, é possível eu errar bastante com uma forma de religioso. E isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento na nossa vida. Porque dentro da religião é onde você pode cometer as maiores barbaridades. As maiores delas é dentro da religião, né? Então ele vai falar dessa aparência, né? Profetizamos em seu nome, fizemos milagres em seu nome. Gente, fazer milagre, ou seja, fazer alguma coisa que a ciência não consegue explicar, isso a gente tem em tudo que é cultura. Tanto que a gente vai ter lá no exemplo, se a gente pegar as escrituras aqui mesmo que a gente vai ter, né, os sacerdotes de Faraó fazendo muito parecido com o que Moisés fazia, muito parecido. Então você pode ver que esse manejo das forças espirituais nunca esteve relacionado com o nível de moralidade que você tem. Não estou falando aqui, não estou afirmando que os sacerdotes de Faraó era tudo imoral, ou pessoa baixaria que eles eram. Mas eu estou afirmando uma coisa que é basilar na doutrina espírita. Mediunidade, fenômenos espirituais, capacidade de intercâmbio não está relacionado com a nossa moralidade. Então pode ter pessoas péssimas que são excelentes médiuns no sentido fenomênico, mas ainda não edificaram o reino de Deus dentro de si, e Jesus ainda não é Senhor dessas pessoas. Então, por isso, não idolatrem médium nenhum, não fique achando que a demonstração de alguma coisa, profetizou, mas a pessoa sabe que me aconteceu, o Espírito veio aqui e me falou tudo, e a pessoa sonhou, e isso mesmo, nossa, e tive uma cura sobre isso aqui, nossa, foi um livramento enorme, essa pessoa é uma pessoa de Deus, é isso e aquilo. Gente, podemos estar redondamente enganados em relação a isso, e Jesus deixa isso bem claro. Então, dentro da doutrina espírita, você ter alguma capacidade medianímica não quer dizer nada, nem que você é bom e nem que você é ruim, porque é só uma faculdade, uma possibilidade, né? Lucas não vai falar sobre isso, não vai falar, não profetizamos, expulsamos demônios, ele não vai tocar nesse assunto. Por que ele não vai tocar? Lembra que ele é da gentilidade? Então, assim, não é alguma coisa imprescindível para a mensagem que ele quer passar. Mas tem um porém aqui que ele vai lançar, que esse sim, fala assim, ó, isso aqui é basilar para o tipo de mensagem e como ele quer que isso ecoe, né, no público que ele está lançando. Agora o Mateus já lança. Por quê? Porque Mateus já fala com o público, né, que tem ali uma religiosidade, então ele quer deixar claro que essas coisas extraordinárias podem realmente não estar conectada com a ideia de transformação e de reino de Deus. Mateus fazendo isso, ele também já deixa claro lá no Evangelho, sem espiritismo nenhum, que a gente pode estar muito equivocado, um auto-engano, digamos assim, dentro da nossa religiosidade, dentro da nossa religião. Então você vejamos nós, Jesus estava sofrendo uma forte perseguição pelos seus pares, né? Dentro da sua cultura, e de quem? Daqueles que eram mais religiosos. Não era o povo que estava perseguindo Jesus, muito pelo contrário, o povo estava aplaudindo, hosanas, ficava maravilhado dos ensinos de Jesus, e tudo quanto é passagem tem isso.
Só que a multidão, ela é volúvel, então ela é manejada, ela é massa de manobra. Então por isso que é possível também, num outro momento, essa mesma população está pedindo a crucificação de Jesus. Aí a gente fica o questionamento: por convicção ou por adesão? Por adesão, né, gente? Por ir onde o vento está soprando. O Lucas, nesse quesito, ele vai focar nessa ideia de falar e não fazer, né? Não praticar. Mateus fala o seguinte, Mateus 7:23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. A gente tem esse primeiro momento em que eles falam: Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, profetizamos, fizemos um punhado de coisa, e vem a resposta, fala: nunca conheci você, nunca conheci, você se afasta de mim, por favor, obrigado, não me ligue. Que isso quer dizer? Gente, o tempo que vai acontecer essas situações não está relacionado somente em um momento, tipo, só na minha morte que isso vai acontecer. Não, porque daqui a pouco ele vai falar da casa, ele vai falar das atribulações do dia a dia, das coisas do cotidiano. Então, esses momentos de grande juízo em que a gente percebe se está ou não perto de Jesus, ele vai acontecer em tempos distintos. Pode ser com um final de ciclo muito grande, muito taxativo, que pode ser a nossa morte, mas também pode não ser. Pode ser dentro das atribulações. A gente, pela fala da Lúcia usando Pedro Neves, a gente pode viver uma vida inteira sem perceber que não está de acordo com aquilo, né, que é esperado e proposto para cada um de nós. Então o Mateus, ele não dá para nós um juízo assim explícito, né? Não, mas ele vai falar que vai acontecer essa questão. O Lucas, para nós, ele vai comparar com a ruína da casa. Então ele vai comparar o juízo, esse momento assim crucial da gente pensar na nossa vida, com o que vai acontecer com a casa. Então vem o próximo versículo, que fala o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Então tem duas coisas que precisa acontecer aqui. Primeiro, ouvir. Segundo, praticar. Então não vai sair da nossa cabeça. Não vai sair da nossa cabeça. E muitas vezes a gente faz isso. Fazemos uma leitura de Jesus à moda de. Fazemos uma leitura espírita à moda de. Esquecendo que o espiritismo, ele está abaixo de Jesus. Jesus para nós é modelo, é guia, é para onde todos os nossos objetivos precisam se encaminhar. Então, toda prática precisa ter Jesus. Então por isso que ele falou: não adianta profetizar, não adianta fazer milagre. Se não estiver conectado com Jesus, eu posso ficar o resto da minha vida praticando essas coisas espíritas e não está edificada, nem um pouco. Então veja, se eu não tenho Jesus como sustentação do que acontece na minha religiosidade, ela pode não estar realmente sólida, edificada dentro da gente, né? Então ele fala: não te conheço, mesmo que você fez tudo isso e me colocou em seu nome, eu não te conheço. Falamos aqui da nossa prática espírita. Gente, a história está repleta disso, de situações absolutamente grotescas, em que foi colocada uma falsa ideia de que se combatia em nome de Deus, de uma causa, etc. E fizemos barbaridades. Então quando ele fala: não te conheço, se afasta de mim você que pratica essa iniquidade. A prática está relacionada ao quê? Ao fazer e ao cotidiano. É uma coisa do dia a dia, é o que eu pratico. Depois eu quero falar sobre isso quando eu for. Não me deixe esquecer sobre a prática, deixe na nuvem.
quando eu vou falar do livro que eu quero indicar hoje, sobre a prática, porque às vezes pode parecer um pouco confuso quando Jesus fala assim: então, a sua prática religiosa pode estar trazendo um certo véu para você, e você não está notando que a sua prática está se distanciando de mim. Porque você acha, a gente fazendo essas barbaridades toda através da religião, a gente está ciente do mal que a gente está fazendo para a gente mesmo? Pelo amor de Deus, a gente morre afirmando que está fazendo certo. Então tem um livro que vai nos ajudar com a prática das virtudes, né? Então ele fala: vocês que praticam a iniquidade, ou seja, né, estão manejando com as injustiças do mundo, afasta de mim. Por quê? E não é aqui que ele é cruel, né? Agora tem que juntar com os outros textos que a gente já andou. Lembra lá do festim? A gente precisa estar coadunando com a lógica do reino, senão a gente vai estar na festa e não vai participar, vai ser convidado a se retirar, porque a veste não é a veste dada pelo rei, é a que eu levei, é o meu corinho, e ele não está totalmente apto, né? Isso a gente precisa sempre pensar nesse sentido. Então a prática, essa questão da iniquidade juntado com a prática, porque aqui ele está falando que a nossa prática, por enquanto, é iníqua, a gente está afastado, né? Lucas vai falar o seguinte: porque você me chama então de Senhor e você não faz o que eu digo? A prática entrando aqui, né? Quando Mateus coloca vocês que praticam a iniquidade, ou você que ouve a minha fala e não a pratica, o Lucas vai fazer, né, uma comparação, não uma comparação, a gente tem um paralelo disso em Lucas, quando ele fala: por que você não faz o que você já diz saber? Por que a sua prática, ela contrasta com o que você fala? Por quê? Isso a gente escuta demais dentro da doutrina cristã do modo geral, que a gente sabe o que fazer, mas a nossa prática é distante. Gente, ninguém vai ser santo aqui não, no sentido de já, mas é possível, aonde eu estou, fazer sim, com as ferramentas que eu tenho, a vivência da verdade aonde eu estou. Então a gente precisa ser inteiro aonde está. Então o Mateus, ele dá essa descrição um tanto didática aqui pra gente, e o Lucas, ele dá uma certa acusação, né? Ele fala: por que você está fazendo? Por quê? Há uma pergunta aqui, e isso já tem pressuposto uma resposta. Se tem uma pergunta, necessariamente tem que ter uma resposta. Então, enquanto Mateus apresenta um princípio, nem todos que falam Senhor, Senhor, o Lucas apresenta uma contradição. Ele já deixa mais claro aqui, ó: toma essa contradição para você, vamos ver o que a gente faz em relação a isso. Aí ele fala: então, se você praticou ou não praticou, você está, né, ou praticou iniquidade, ou você ouve isso e não pratica. Aí ele faz agora o paralelo, né? Ele vai fazer uma comparação, digamos assim, imagética, né? Porque a gente pode construir na imagem essa questão aqui que vem a seguir, que está em Mateus 7:24. Você que ouve tudo isso que eu estou falando e não pratica, ou pratica a iniquidade, né? Se você a pratica, será comparado a um homem prudente. Um homem prudente. O Lucas vai falar praticamente a mesma coisa. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e a pratica é comparado a um homem sábio, ou sensato, ou prudente. O Mateus, ele foca na ideia da sabedoria. Você é prudente. Isso a gente vai ter em várias situações, nos Salmos, Provérbios, essa ideia da prudência como uma virtude, né? De como a gente vive, e isso está relacionado a uma certa vivência virtuosa. E o Lucas, ele já vai colocar quase uma sequência de como adquirir isso, porque ele fala: primeiro você tem que vir, todo aquele que vem a mim. O Mateus não põe.
Porque o Mateus já está falando pressupostamente para aqueles que já conhecem, né? Conhece pelo menos essa lógica de um Deus, de um ordenador, de uma força superior e que eles estão abaixo. O Lucas já está falando para uma galera, né, que pode estar ouvindo isso pela primeira vez. Então ele fala todo aquele que vem. Então ele coloca, né, como se fosse uma escada. Então você vem, depois você ouve, depois você pratica. Você vem, você ouve, você pratica. Então há, né, passos a serem seguidos. Então essa relação vai se dar, né, nesses pequenos desafios, porque ir já é um desafio, ouvir é outro desafio e praticar, uau, né, é o máximo do desafio. Então o Lucas, ele detalha um caminho, fala, será que eu estou indo nesse sentido de me aproximar? Na leitura anterior a gente viu que só aproximação não basta, por isso que ele não para aí. Você me ouviu? Jesus fala muito sobre isso. Como que você ouve? Como que você ouve as coisas? Como você entende? Qual que é a sua parte nisso aqui? Como você entende isso que você está vivendo? Me fala, pelo amor de Deus, como você enxerga isso daqui? E às vezes a gente está ali trocando com amigos, não sei o que, e você vê claramente que cada um é um universo, que cada um vê as coisas de uma maneira muito diversa, muito diversa. Gente, se isso se dá com coisas práticas e comezinhas da nossa vida, que dirá sobre o reino, sobre a manifestação de virtudes e tudo mais? Então a gente pode estar ouvindo, meu Deus, outra realidade, outro cântico, outro tudo. E a prática, então? Às vezes eu posso estar achando que eu estou numa prática assim magnífica, né? E às vezes não é nada disso. Então ele fala que esse homem que está fazendo esse caminho, né? E ele fala, você, o Mateus, você que ouve isso, vai ser comparado a um homem prudente que edificou ou que construiu a sua casa sobre a rocha. Então agora a gente tem aqui uma pessoa que está literalmente fazendo algo, ele está construindo um negócio, né? Construindo uma casa. Então a gente vai ter aqui agora dois construtores. Um que é sábio e prudente e o outro que é insensato e imprudente, né? Então ele fala, o Mateus fala que construiu a casa sobre a rocha, e o Lucas que vai dar agora um negócio que eu acho fenomenal. Ele fala o seguinte: é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e pôs o alicerce sobre a rocha. Isso é ele que dá. E isso faz muita diferença. Aí fala, nossa, mas por que o Mateus me come uma coisa tão fundamental? Lembra para quem ele está escrevendo? Ele já tem essa base. Já tem o alicerce. Pelo menos era para ter, né, gente? Era para ter. Então o Lucas vai falar o seguinte: não adianta você vir, não adianta você ouvir, não adianta você praticar, se você não se transformar. Porque agora ele está falando de uma coisa que é complexa de fazer. Porque quando você vai construir um alicerce, é muito custoso, é trabalhoso e é a parte fundamental para tudo que vai depois. Então não adianta você ter uma casa maravilhosa, lindíssima, construída e ela não tem alicerce nenhum. Ela vai cair, mesmo que ela estivesse sobre a rocha. Se ela não tem alicerce, ela vai cair. Tanto que essas pessoas que caíram a casa aqui estava meio fundamentada ali. Falaram, não, mas eu expulsei demônio em seu nome. Não, a gente fez milagre, não, a gente fez tal coisa. Mas e a parte que ninguém viu? Porque isso é no silêncio. Isso é uma edificação íntima. E, gente, veja só, esses dois construtores, porque esse que ouviu é prudente, é sábio, eu vou te comparar a um cara que constrói sobre a rocha, que cavou. Você já cavou uma rocha? É fácil? Não preciso cavar para saber que é difícil, né, gente? Você não vai cavar com a mão. Vai ser uma coisa custosa.
vai ser uma coisa dolorosa, vai ser uma coisa que vai demandar um tempo, esforço. Agora veja, começa muito mal. Você ter que cavar rocha não é fácil, né, gente? Você abrir picada, né, na picareta. Vamos pensar que a gente não tem ferramentas aqui automáticas. Mas até que se tenha, porque, gente, de verdade, você fazer um buraco na terra para cavar, para botar uma árvore, é de uma dificuldade. Outro dia eu fiquei com bolha na mão para cavar, para pôr uma arvorinha, uma arvorezinha. Tirei uma babosa de um lado e pus do outro. Gente, foi uma demanda e era terra, não era rocha, era terra. Então veja só, esse começa muito mal. Ele começa tendo que abrir um buraco na rocha. Começa mal, mas termina muito bem. E o outro começa muito bem, porque ele só vai edificar ali sobre a terra que parece que é firme, né? Mas é areia. Parece que é firme, ou seja, parece que ele está na frente. Ó, a aparência é de completude. Nossa, você vê como que a vida dele, olha, vai se abrindo. Você vê, olha que coisa maravilhosa. E no final, termina muito mal. Então não fique querendo badalar os sinos não, das coisas que você está fazendo, porque o que interessa mesmo é o que ninguém sabe, o que você sofre para abrir esse buraco. A gente pode comparar isso daí, essa parte ao autoconhecimento? É isso, é exatamente isso, porque abrir para o autoconhecimento é uma coisa dolorosa. O Jung vai falar disso quando o Jung trata desse autoconhecimento na individuação. E ele fala que não é possível uma alma, uma mente, uma pessoa, uma psique, queira chamar como queira, imatura fazer isso. Fala assim, ela não tem força para entrar em si, mergulhar e sair, e não sair maluca, não sair rompida, né? Então é preciso sim ter muita robustez psíquica, intelectiva, moral, tem que ter para você fazer isso. Então, quando dentro do espiritismo é trabalhado esse tema do autoconhecimento, ele é feito de uma maneira muito cara, de uma maneira assim muito, fala assim, isso aqui é trabalhoso, isso aqui vai demandar uma vida e outras para que a gente faça, mas a gente não pode negar, se negar em fazer, ou achar que já fez. Porque eu não gosto disso, gosto daquilo. Gente, isso daí não demanda tanto assim, você saber, né? Sou desse jeito ou daquele outro. Vamos dizer aí que não é tão difícil, né? Então, é exatamente isso. Bem colocado. Então, é semelhante que cavou, pôs o alicerce sobre a rocha. Então o Lucas ele vai enfatizar, né, esse processo que vem anteriormente, que é custoso e que pode trazer na superfície essa diferença de que um está abençoado, né, está indo mais fácil a vida dele, e que o outro não. Mas isso não é bem verdade. E aí ele continua, né, ele fala, e aquele outro, né, que não fez, vai acontecer o oposto. E ele vai falar, vai continuar, Mateus 7,25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento. O Lucas vai falar, isso Mateus. Lucas vai falar, veio a enchente, o rio bateu com ímpeto contra aquela casa. Então os dois falam uma coisa unânime. As adversidades virão. Então fala assim, como você quer estar preparado para elas? Então ter a fé, estar conectado com a espiritualidade, com Jesus, não te isenta das adversidades da vida. Então ela virá. Então como você vai esperar por ela? É igual a morte, gente, ela virá. Como que a gente está trabalhando para ela? Como que a gente está vivendo? Porque é como a gente vai, né? A gente pensa em morrer como a gente está vivendo. Então são coisas que não tem como eu achar que não vai acontecer. A adversidade, o tormento, os ventos, esses rios que vão bater. Então isso vai acontecer, porque isso faz parte da vida, são as tais das vicissitudes da vida. Então viver aqui, nesse mundo, nesse momento, é adverso. É custoso, é trabalhoso, demanda de cada um de nós, né?
Então, tanto Mateus quanto Lucas deixam isso claro. Não é porque você faz parte que você é escolhido, né? Pelo amor de Deus. Escolhido para não sofrer. Lembra das questões anteriores aqui que a gente tratou no livro dos Espíritos. Fala assim, olha, então, quanto mais adiantamento, tarefas mais difíceis são colocadas a você. Por quê? Porque você sabe da sua responsabilidade, você sabe o tanto que você pode entregar para a coletividade e vai ser natural essa sua escolha. Vai ser natural, você não vai escolher o caminho que te dói menos. Ai, olha, por aqui eu sofro menos, por aqui eu sou mais feliz, por aqui eu tenho mais tranquilidade. Isso daí, gente, é espírito muito imaturo. Isso aí a gente faz mesmo essas escolhas. De sofrer menos, de se preservar mais. E não estamos falando aqui de você buscar um sofrimento. Não, a gente está falando o oposto. Fala assim, eu sei que será sofrido aquele caminho, mas eu sei que ali eu vou ser transformada. E isso, gente, precisa de coragem. Mas como diz o poeta, para viver há que ter coragem. Senão, a vida tem os seus mecanismos, né? Resultado dessas construções que ele colocou aqui. Mateus vem e fala, e não caiu porque estava fundada sobre a rocha. E Lucas coloca, não pôde abalá-la porque estava bem construída. Estava bem construída, né? Então o Mateus, ele dá ênfase a esse, né, fundamento. E o Lucas dá ênfase na qualidade da construção. Ou seja, a gente não começou falando aqui de um processo que o Lucas coloca, ir, ouvir, praticar, né? Então, um coloca o fundamento e o outro a qualidade da construção. Como que está esse nosso caminhar? E agora, o contraponto negativo, né? Quando a gente não faz isso. Quando a gente não é prudente, quando a gente não é sensato, quando a gente não se abre para fazer essa autorreflexão, esse autoconhecimento, não funda não faz a fundação nessa rocha, o que acontece conosco? E detalhe, nós somos um universo. Tem situações nossas que a gente já tem uma certa edificação. Tem outras que não está aguentando um vento, né, soprar, que a gente está caindo. Então, não é uma coisa taxativa como uma vida inteira. Não há, porque a gente tem alguns temas na nossa vida. Então, em alguns, eu estou de um jeito, estou entregando melhor a vida. Há outros, menino, eu ainda estou procurando o raio da rocha, que eu ainda estou perdida. Eu não tenho nem areia para eu colocar. Ainda estou longe até do campo que eu tenho que buscar. Mateus vem e fala o seguinte, semelhante, né, a um homem insensato, se você ouve essas palavras e não a pratica. Semelhante a um homem insensato, que construiu sobre a areia. Lucas nos põe, é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a terra sem alicerce nenhum. Quando Mateus coloca a rocha versus areia, a gente não imagina a areia do deserto do Saara, sabe? Areia de reboco, sabe, gente? Não é essa areia fina. É uma areia, vamos pensar, compactada. Então, se você olha e fala assim, não, mas isso aqui é terra firme, isso aqui não vai cair, não. Posso construir aqui, não precisa. Imagina, a fundação de 5 centímetros está muito bom. Não precisa, nem precisa de bate-estaca aqui, porque olha, isso aqui está compactadíssimo. Parece uma rocha. Só que quando que vai ver que não é? Gente, é só quando a adversidade vir. Então até a adversidade vir, a aparência é sólida. A aparência é de robustez. Você não consegue distinguir de uma para outra. Porque a leitura está absolutamente equivocada. Então parece. E Jesus falou, cuidado com o que parece. Porque o que não é, está na cara. Você sabe, né? Isso aqui, nossa, isso aqui está acabado comigo. Agora, o que parece que é bom, o que parece que eu estou fazendo, aí é que eu tenho que tomar cuidado. E Jesus falou, lembra lá da figueira? Nossa, vistosa, cheia de folha.
Parece. Olha esses sepulcros tão bonitinhos, todos brancos por fora. Parece um negócio muito bonitinho, né? Então não pense que tá na cara. Fala assim, nossa, mas você é chongo mesmo, né? Você vai construir em cima dessa areia, achando que a areia é movediça, a areia é fininha. Não, a aparência de solidez. A aparência. Por isso que ele fala, são muitos os chamados, depois que tem a peneira. E ele fala assim, haverá o momento que você vai ser testado nessa edificação. Então, o Lucas, ele já dá uma diferença. Enquanto o Mateus faz essa, né, a rocha versus areia, o Lucas vai falar o seguinte: uma casa que tem alicerce, que tem fundamento, no sentido, né, de estrutura, e a outra que não tem. Ou seja, que foi feita de uma maneira descuidada. Ou às vezes assim, empolgada, me empolguei, né? E não edifiquei realmente, não edifiquei. Então o problema não é a base ruim, não é a base ruim. É a falta de estrutura. É a falta de estrutura, porque se a gente for pensar na construção mesmo, você pode construir em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se tiver um bom alicerce, na verdade. Se tiver um bom alicerce. Mas por que então que ele deixa bem claro isso aqui? Para que a gente pense o seguinte: cuidado com aquilo que você acha que está dispondo como alicerce. Então assim, é melhor, te sugiro que você procure rocha. Não vai, sabe, querer, né, achar que você vai improvisar, porque isso não tem como improvisar. Em questões espirituais, em questões morais, de edificação íntima, não há improvisação. Só o quê? Acolhimento, escuto, aprendo, pratico. Escuto, aprendo, pratico. Não, gente, não tem outro lugar. Não tem. Seria muito bom que a gente recebesse, né, uma herança espiritual. Oh, glória, correram por mim e me deram esse pedaço aqui. Olha que maravilha, já estou semi-edificada. Não há possibilidade. Aí ele fala o seguinte: então vai vir o momento de quê? O momento de atribulação. O momento de atribulação. E isso, imagina se não viesse. Imagina se não viesse. Quanto tempo a gente podia ficar perdido, achando que está tudo bem, que está tudo maravilhoso? Quanto tempo perdido? Não podemos, né? Então, aí ele fala, virá o momento. E aí vem a queda, né? E a sua queda foi grande. E foi grande a sua queda. E o Lucas coloca, e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa, né? Grande. Os dois colocam que o negócio foi de grande proporção. Ó a magnitude. Não fala assim, nossa, e aí caiu, né? Que pena. Não, mas aí deu para remendar, sobrou 2 cômodos ali e eles foram se ajeitando. Falei, como foi grande a ruína. Por quê? Porque aí não parecia que já estava edificado. Então aí, aquele negócio, sabe? Nossa, caiu em si. Depois você cai em si, o negócio é doloroso. Então é bom que a gente vá fazendo essas práticas, ouvindo isso enquanto está, e fazendo. Por isso que é uma prática. Por isso que é uma prática. Né? Então é bom a gente praticar mesmo, fazer isso com uma entrega total, porque senão a gente não vai, gente, o chamado a gente obviamente já recebeu, porém, a escolha, eu fico muito na dúvida, será que essa prática que eu estou fazendo é suficiente para eu estar ali e falar assim, não, você conseguiu entregar tudo que você tinha com as ferramentas que eu te dei? Prefiro que não seja agora, assim, né? O chamado de dê conta da sua administração. Porque pode ser que tá em cima, né? Como diz a Lúcia, abril tá muito em cima. Deixa para avaliar um pouco mais para frente, né? Um pouco mais para frente. Aqui no meio, ou no meio não. No finalzinho desse texto colocado pelo Kardec, ele coloca ainda um outro texto de Mateus que está no Sermão da Montanha, que fala para a gente não quebrar esses mandamentos. E fala assim, se você quebrar e ensinar alguém a quebrar, vai ser, vai ser grande a sua queda, vai ser grande, porque você vai ser considerado muito mínimo no reino dos céus. E isso não é legal, porque
uma cata dos repetentes, né? E sempre que há cata de repetente, há acréscimo, né? Porque aí você repetiu aquilo lá, mas já tem acréscimo de atividades, então não é bom. Então eu falo assim, cuidado com o que você faz e com o que você, através do seu exemplo, ensina, porque isso é perigoso para o nosso crescimento. Peguemos a prática, né? Vamos pegar a prática? Se a gente olha as atitudes de Jesus e faz um comparativo com a nossa vida, fala assim, gente, eu estou entregando. A gente não precisa de grandes coisas, tá, gente? Não precisa de grandes doutrinas. É só você olhar, comparar, se analisar e beleza. O problema a gente viu aqui que a gente pode analisar de uma forma equivocada. Não pode? Fala assim, não parecia que estava edificado? Nossa, Senhor, profetizamos, fizemos milagres em seu nome. A aparência era de quê? Eu e o Senhor somos assim, íntimos, parceiríssimos. Então é bom que a gente tenha algumas ajudas, né? Então por isso que precisa da parte doutrinária, sabe? Que a gente entenda algumas coisas, ilumine o nosso entendimento para que a gente se questione. Então tem um livro muito interessante que chama Ética a Nicômaco, que é um livro de Aristóteles. A Nicômaco. Ética a Nicômaco. Esse livro foi escrito pelo Aristóteles, né? Aristóteles é pós-Platão, né? Diz que ele também foi da academia e funda sua própria escola também. E ele escreve esse livro, diz que foi para o filho dele que ele escreveu esse livro, Ética a Nicômaco. E aí ele diz o que nesse livro basicamente? Ele vai falar sobre o bem viver, sobre a felicidade do bem viver, que ele chama de eudaimonia. Então ele fala, isso não é dado como um presente, isso é construído, isso é posto em prática, digamos assim, né? Então ele coloca o seguinte, que essa felicidade ou o florescimento dessa felicidade ou o sumo bem, né, depende de onde a gente pega a tradução, ela é a causa última das nossas ações, né? Só que é o seguinte, a felicidade não é um prazer assim efêmero, momentâneo, não é nesse sentido. A felicidade, ela vai ser plenificada quando ela estiver casando a nossa virtude, que aí que é o interessante, com a nossa razão. Aí você fala assim, virtudes, essas virtudes, então se eu vou ligar uma coisa com a razão, eu consigo entender, né? Uma coisa intelectiva, onde eu consigo mensurar as coisas, onde eu adquiro, né, mais conhecimentos, tá bom, beleza, isso eu consigo, mas e a virtude? Porque é aí que a gente pode, né, falar assim, nossa, mas aqui é um campo muito grande. Aí ele fala o seguinte, que a virtude, ela não nasce conosco, você não é virtuoso nasceu virtuoso, né? Ele não passa, não sai desse lugar de que, né, aquela coisa meio russoniana, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Ele fala, não, a virtude ela não nasce com o homem. E isso está mais casado com a nossa doutrina, porque a gente não tem a ideia de que, a princípio, todo mundo é simples e ignorante, vai adquirindo determinadas, né, bagagens, digamos assim. Então, a virtude, ela é praticada quando? Quando a gente tem atos justos, atos que vão fortalecendo essa prática virtuosa em nós. Então, vamos pensar no seguinte, ele fala para que a gente saiba se está sendo virtuoso ou não, a virtude vai estar sempre num termo, não nos extremos. Então ele fala, a coragem, ela só é coragem verdadeira se ela não for temerária, né? Aquela coisa maluca que você não tem, sabe, nenhum senso de responsabilidade às vezes. E a gente tem de outro lado a covardia absoluta, né? Você não se arrisca, você não se expõe, porque você tem medo de represália, você não quer sofrer. Ele fala, não pode ser nem isso, nem aquilo. Tem que ser um equilíbrio entre essas duas coisas. Então, conforme eu vou praticando isso,
eu vou me tornando corajoso. Então, se tem a temeridade, tem que ter a minha covardia. Você vê, eu tenho as duas coisas. E aí, no equilíbrio, digamos assim, na balança dessas duas coisas, eu construo a terceira. Então, se eu não tenho medo nenhum de fazer determinada coisa, não tem como eu ser corajoso nisso. Entende? Então, se é para eu ser generoso, de um lado, eu tenho que ter aquela visão assim, não, mas se eu fizer isso, vai me faltar egoísmo. Não, mas isso eu me precaver. Do outro, não, dá tudo. Não, mês que vem a gente vê o que faz e não sei o que lá. Então você não pode ser nem pródigo demais e você também não pode, entende? Então na prática eu vou construindo virtude em mim. Vou construindo virtude. Então isso assemelha mais essa lógica lucana que foi exposta aqui, né? É o tal do caminho do meio. É o tal do caminho do meio. Chegaram 40, deu 8 mil. É sim, é isso mesmo. É o caminho que equilibra essas duas coisas, né? Então, é uma obra muito, muito, muito legal. Uma coisa interessante dessa obra é o nome, né? Ética Nicômaco. Ética, a gente já sabe que é um termo, né? Um ramo da filosofia que vai estudar como a gente faz, né, as nossas normas, nossas regras sociais, como que a gente vive em coletividade, né, etc. E Nicômaco, olha o nome dele, é composto de duas palavras. Nike, que pode ser uma deusa, né, que tinha essa ideia de vitória, né, e Maque, que é batalha. Então, se a gente juntar as duas coisas, seria aquela pessoa que vence as batalhas virtuosamente. Então esse foi o nome que ele escolheu para dar para o filho dele, né? Pouca coisa? Não é pouca coisa, não. Então o vencedor de batalhas, ou vitorioso em combate. Então, para a gente pensar nessa construção nossa, que para construir virtude eu preciso estar em combate, né? Porque senão eu posso acreditar que eu já adquiri simplesmente por profetizar, por dizer, e pode estar muito distante disso, muito distante mesmo, em relação à minha construção espiritual. E minha casa pode cair muito. Bom, já que o livro é um livro assim, né, mais filosófico, né? Não tem um enredo assim, né? Não é tão fluido, então eu trouxe alguns filmes mais leves, tá? Para compensar o livro. Então vamos lá, o primeiro filme que eu trouxe, o tema aqui é o seguinte: a casa já caiu, tá? A casa já caiu. Tem dois que eu trouxe no sentido que a casa já caiu, e não vou falar desse. Esse aqui, a casa caiu e é preciso reconstruir. Então você vê que as suas bases não estavam muito sólidas e você precisa se achar nesses escombros. O filme, que também tem o livro, mas o filme e o livro são, sabe, gente, pode assistir o filme porque é da mesma profundidade, que chama A Cabana. A Cabana é um bom filme, tá? Mas pode ficar no filme. Tem um outro filme chamado Soul. Já assistiram? Uma animação, uma gracinha, gente, uma gracinha. Porque aqui, qual que é a ideia? É a ideia de como às vezes as pessoas colocam o propósito da vida ou a felicidade da vida atrelado ao sucesso, as coisas equivocadas, sabe, gente? E aí você fala, nossa, e o tempo, né? Como o tempo, ele fala, nossa, achando que eu ia ter tanto tempo, que eu ia fazer tantas coisas. E aí você lembra daquela passagem, né, de Jesus falar, insensato, você está querendo destruir esse celeiro, você vai morrer hoje. Você vai morrer hoje, né? Então, às vezes é de questionar. A minha vida está sendo construída sobre qual alicerce? Eu preciso ter essa fama, fazer tal coisa para ser feliz e ser bem sucedido? Às vezes pode não acontecer. Você está indo para o seu concerto, você está indo para o lugar e no caminho você acabou.
Chegou, senha 354. Ah, você pode vir. Me chamaram. O outro, gente, é uma casa construída sobre o adamantio. É rocha assim, nossa, indestrutível. É o filme chamado A Vida é Bela. A Vida é Bela. É um contraste, né? Porque é maravilhoso. É um filme maravilhoso. Seguinte, gente. O vento soprou, o rio inundou, as águas vieram e essa casa não caiu. A pessoa segue sendo o quê? Otimista, um bom pai, alegre, sonhador. Segue sendo tudo isso. Então o sonho não é ilusão. A paternidade não é ilusão, não é falta de envolvimento. O otimismo é verdadeiro. Então o vento veio, tudo aconteceu, mas essa casa não ruiu, porque a base era sólida. E o último que eu trouxe aqui, podia parar nesse, né? Porque esse é tão maravilhoso, mas eu trouxe, vou falar. Agora eu trouxe um assim, mais simbólico em relação à casa mesmo em si, né? Que vem trazendo um pouco essa ideia das escolhas, né? As escolhas às vezes obsessivas, ilusórias, como que isso derruba a nossa casa. Nesse caso, obviamente, é a casa construída sobre nenhum alicerce, sobre areia, e como que a gente molda a nossa vida achando que está construindo uma coisa ótima e está se perdendo de uma maneira às vezes irreparável. E é uma minissérie, chama The House. É maravilhoso, gente, é uma animação também. The House, não é Dr. House não, The House, tá na Netflix. Você já falou dela no... Já, porque eu amo ela, eu vivo voltando nela. Então, onde der eu enfio, porque realmente é muito boa, gente. Então é bem legal pra gente pensar. Eu acho muito interessante. Eu consigo fazer muitas reflexões assistindo aquilo lá. Alguma pergunta? Não? 100 perguntas? Então tá bom, gente. Hã? Mais de 100. Então, por isso que eu não vou fazer, né? Tem muitas. Então tá bom, gente. Então vamos orar.